Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme Ele tem prometido na sua palavra. Nós vamos meditar nesse texto. Mas depois você pega a sua Bíblia e leia o Salmo 43. Acompanhe comigo o Salmo 43, você que ouve pelo rádio. Salmo 43, porque ele remete a uma meditação extraordinária para cada um de nós. Vamos ler então o texto sagrado. A Bíblia então diz assim, o salmista diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. E ele continua: livra-me do homem fraudulento e injusto. Então, essa primeira frase, esse primeiro verso, quando o salmista diz: faze-me justiça, ó Deus, ele está falando com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele está falando com o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando com Deus Pai, o Deus Pai. E como ele sabe que Deus é justo, então ele clama por justiça, ele invoca a Deus pela justiça, porque nada nesse mundo é mais cruel do que a injustiça. Nada é mais cruel do que a injustiça. Mas, quando a pessoa tem a sua segurança, a sua certeza, a sua fé, firmada na palavra de Deus, firmada no Deus vivo, então essa criatura tem nele o apoio, a resposta que ela precisa. Então, nesse primeiro versículo, nós temos aí a palavra que mostra, que remete à oração do salmista para o Deus justo. E ele pede: livra-me do homem fraudulento e injusto. Livra-me, Senhor, pleiteia minha causa contra a nação ímpia. Então, ele coloca aí todas as necessidades dele físicas. E no versículo seguinte ele diz assim, isso é que eu queria que você prestasse bastante atenção. Esse primeiro versículo, ele fala com o Deus Pai. No segundo versículo ele diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Aí ele fala assim: por que me rejeitas? Ora, eu fiquei pensando, poxa, se ele tem tanta segurança no Deus da sua fortaleza, por que
que agora ele diz: por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Olha só como este salmista desconhecido, a gente não sabe quem é o autor deste salmo, mas ele deixa aqui um ensinamento preciosíssimo para nós. Porque quando se lê isso aqui, você passa sem compreender a profundidade do que está aqui o Espírito Santo ensinando, procurando mostrar para nós. Então ele diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Quer dizer, ele mostra o quê? Segurança, certeza. Tu és o Deus da minha salvação, o Deus da minha fortaleza. Agora, logo em seguida ele diz: por que me rejeitas? Por que me rejeitas? Quer dizer, se ele tinha por um lado a certeza do Deus da sua fortaleza, por outro lado, ele pergunta: por que me rejeitas? Será que Deus teria rejeitado a sua oração? Claro que não, porque a oração dele ficou registrada no livro sagrado, como as outras orações, os outros salmos. Mas por que então ele diz: por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Agora, minha amiga, e meu amigo, quero que você preste bastante atenção nesse texto, porque ele fala do lado forte do salmista e do lado fraco do salmista. Ele fala da cabeça, ele fala da inteligência, ele fala do intelecto, ele fala da fé inteligente, ele fala da fé firmada na palavra de Deus, quando ele diz: tu és o Deus da minha fortaleza. Mas, por outro lado, há o questionamento: por que me rejeitas? Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? É como, por exemplo, você está orando, eu estou orando: ó Deus, eu te louvo e te agradeço, o Senhor é a minha fortaleza, eu tenho certeza que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel ouve a minha oração, mas de repente eu interrompo essa oração e falo: Senhor, por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me responde? Que é o caso de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, é ou não é? Quem já não fez isso? Quem já não teve uma atitude como essa? Mas o que ensina esse texto? Esse texto ensina que, por um lado, o salmista mostra a fé, a sua força, a sua energia, a sua coragem, mas, por outro lado, ele mostra fraqueza. Então, essa pergunta aí: por que me rejeitas? E por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Essa pergunta é da alma, não é da cabeça. No intelecto, ele diz: tu és o Deus da minha fortaleza. Quer dizer, ele determinou, ele confiou, ele confia. Na sua cabeça ele confia, está firmado no Deus vivo. Mas o coração grita, o coração dele grita: por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Então nós vemos aqui que há os dois aspectos, o aspecto positivo e o aspecto negativo nesta oração. Mas o aspecto negativo não é da cabeça, é do coração, é do sentimento. Porque ao mesmo tempo que a gente crê com a fé inteligente, pautada na palavra de Deus, por outro lado, se a gente dá ouvidos ao coração, como é o caso aqui do salmista, ele disse: por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do meu inimigo? Olha só, quer dizer, essa voz aqui não é a voz de Deus, não é uma inspiração divina. Essa manifestação de dúvida, de medo, de horror, mostra a voz do coração.
a voz do sentimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Por um lado, ele diz: tu és o Deus da minha fortaleza. Mostra segurança, fortaleza. Tu és o meu castelo forte. Tu és o meu salvador. Tu és o meu redentor. Tu és o meu pai. Mas por outro lado, ele diz: por que me rejeitas? Ora, Deus não está rejeitando. Mas por que então ele fala: por que me rejeitas? É a voz do coração dentro deles. E você sabe, minha amiga, meu amigo, o coração é mais cruel, é pior do que o diabo. Aliás, eu diria que o coração humano é aliado de Satanás, aliado do diabo. Porque você não carrega o diabo dentro de si, mas carrega um aliado ao diabo, que é o coração. Quando este coração não está no altar, quando este coração não é novo, não é um coração dado por Deus, mas é um coração que você recebeu quando foi gerado pela seu pai e sua mãe. Então esse coração é corrupto, desesperadamente corrupto e enganador. E nós vamos falar mais a esse respeito amanhã. Mas eu queria que você focasse esse lado do salmista. O salmista era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, ele não era possesso. Ele não tinha demônios, ele era um homem de Deus. Tanto é que ele faz a sua oração e ela ficou registrada como profecia. Mas ele mostra a sua fragilidade, a sua fraqueza. Porque ao mesmo tempo que ele aponta fé, coragem, ânimo, ele também aponta, ele confessa a voz do coração. Porque o coração, enquanto a mente dele, o intelecto dele diz: tu és o Deus da minha salvação, por outro lado, o coração bate aqui dentro. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Quer dizer, a voz do coração é que o fez falar, confessar isso. Então ele em seguida diz: envia a tua luz e a tua verdade. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Olha só, envia a tua luz e a tua verdade. Aqui ele está pedindo, o salmista, claro, não sabia de Jesus, não conhecia Jesus. Ele sabia que o Messias viria, mas nem sabia o nome do Messias. Ele sabia que o Messias viria, mas ele não tinha conhecimento do Messias, ou melhor, do Senhor Jesus. Quando ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, ele foi inspirado por Deus. Foi a cabeça dele, o intelecto dele, a profecia dele. Envia a tua luz e a tua verdade, que são o quê? O Senhor Jesus Cristo. Jesus é a luz, Jesus é a verdade. Para que a luz e a verdade, quer dizer, Jesus, venha guiar-me e me leve ao teu santo monte. Ao teu santo monte. O que é o santo monte? É o altar. É o altar natural, né? O monte é o altar natural. Venha me levar, ou me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Quer dizer, envia a tua luz, quer dizer, envia Jesus para que me guiem, ou para que me guie e me leve ao teu santo monte, quer dizer, ao teu altar e aos teus tabernáculos. É a mesma coisa, que é o Espírito Santo. É muito legal. Mas a Bíblia diz, o bispo, que Jesus, como Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Mas Jesus e o Pai são o mesmo. E o Espírito Santo
É o mesmo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Então, quando ele fala aqui para que Jesus o leve ao altar, para que o altar, hoje o altar é a representação do Deus vivo, e o espírito do altar é o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha fazer a obra. Então vamos ver agora os versículos seguintes. Aí ele diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, então irei ao altar de Deus, quer dizer, o Espírito Santo, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Quer dizer, quando ele vai ao altar, ele resolve os seus problemas, ele tem o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele é curado das suas enfermidades, tudo por obra do Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo. E então ele tem a alegria para glorificar a Deus, louvar a Deus. Aí a mente dele, o intelecto diz: por que estás abatida, ó minha alma? Quer dizer, ó meu coração. E por que te perturbas dentro de mim? Olha só. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Então, veja que ele agora trata o seu coração ou a sua alma com desprezo. Por que me perturba? Sai fora de mim, sai do meu ser. Espere em Deus, confie em Deus, pois eu ainda o louvarei. Quer dizer, ele mesmo se recompõe com a fé e repreende a sua alma, repreende o seu coração. Muito legal. Amiga e amigo, nós temos que ter essa consciência de fé. E quando a gente tem essa consciência de fé, a gente sabe quando é Deus, o Espírito Santo, que fala aqui no intelecto, e quando a carne fala, quando a voz da carne, a voz do engano, a voz da corrupção, que é a voz do coração humano, fala. Então, quando a gente descobre que não podemos de forma nenhuma, que nós não podemos de forma alguma dar ouvidos à voz do coração, é justamente para a gente não cair em tentação e não ser fracassado na vida. Quantos casamentos foram feitos na base da voz do coração? É ou não é? Quantas decisões tomamos na base da voz do coração? E o que deu? Deu somente dissabores, somente prejuízos, choro, pranto e dor. Por exemplo, viciado. O sujeito que é viciado. Como é que você começou o vício? Uma pessoa chegou para mim, um colega, um amigo, disse assim: olha, experimenta isso aqui. Experimenta. Aí o coração diz: o que tem? Faz, não custa nada. Você não vai gastar nada. Aí cheirou ou usou aquela droga e tornou-se um viciado. Quer dizer, a voz do coração influencia, induz ao pecado. A voz do coração induz à decisão errada. A voz do coração induz a fazer escolhas erradas. E, consequentemente, vem a colheita. A colheita vai ser ruim. A colheita vai ser morte. Por quê? Porque a inclinação do pecado é para a morte. Graças a Deus. Qual nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam teu olhar? Qual nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Nem Isaac, nem Jacó,
Jesus, o nome é Jesus, o nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus, o nome é Jesus. O nome é Jesus, o nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel. Pois é, minha amiga, meu amigo, preste atenção. Nós vamos colocar um vídeo agora que você vai ver como as pessoas se enganam, se iludem. Elas carregam dentro de si o coração, que é a emoção pura emoção, sentimento. E elas ficam distraídas com o chocalho que o diabo apresenta nesse mundo, é o caso do futebol. Você às vezes está aí desgraçado, vivendo uma vida desgraçada, no inferno. Você não tem hospital, você não tem médico, você não tem segurança, você não tem educação, você não tem nada. O governo não te dá nada, mas você está aí torcendo para os outros, quer dizer, torcendo para o Brasil, quando a sua vida está uma desgraça. Vamos assistir, por favor, com atenção esse vídeo. Os milionários jogadores já estão concentrados para tentar levar alguma alegria para a sua vida. A taça. Surpresa! Eita, que alegria, hein? Vamos sair desse borocochô. Trouxemos até um presentinho. Tcharam! Nossa. Obrigada. Adorei. Gente, uma boa, tá? Essa Copa eu vou passar. Ah, para com isso. Como assim? Mas você não perde uma Copa do Mundo? Pois é. Sempre amei a Copa do Mundo. Sempre foi um momento de tanta união, né? O país inteiro. O brasileiro unido não tem pra ninguém. Então, vambora. Vambora pra onde? Pra onde que nós vamos com isso? Ah, não quero nem mais escutar. Mas, gente, não dá pra ignorar o que tá acontecendo no nosso país? Só roubam o Brasil. Só decepção. Juro, eu não vou torcer, gente, é muita mentira. Meu povo morrendo, ninguém dá atenção. Como que eu vou gritar, campeão? Cansei, muita corrupção. Você tem toda a razão. Estamos vivendo uma grande mentira.
Na hora do jogo é só alegria, mas acabou, volta pra realidade. Caos total. Multidões enfileiradas no chão dos hospitais. Criança morrendo sem atendimento. E essa grana toda podia ser usada pra melhorar a vida do brasileiro. Mas quando tem futebol, a gente esquece tudo. Vai batucar. Como um país pode ser campeão com fome, sem educação? Eu sou brasileira, mas quero meu povo feliz. Sorry, seleção, somos brasileiros, queremos um novo Brasil. Sorry, seleção. Abra sua mente. Não se distraia. Não se iluda com os holofotes. Torça por você. A sua vida vale muito mais do que um jogo de futebol. Faça como milhares de pessoas que no altar conquistaram e venceram. Nós pagamos as dívidas, compramos o nosso apartamento. Deus foi abrindo as portas assim de tal maneira que, humanamente falando, não tem como explicar. Hoje a gente tem um patrimônio centro de Criciúma de 5 milhões de reais, um terreno. A gente tem casa de praia de luxo, a gente tem o nosso apartamento de luxo. O altar, para mim, ele é tudo. Tem escritório, tem sala de espera, tem refeitório. Subi no altar, bispo, dentro de mim eu já não era mais aquele fracassado. Dentro de mim tinha uma força, tinha algo falando dentro de mim, não, você vai vencer. Anônimos e desconhecidos que se tornaram os mais fortes. Torça por você! Abra sua cabeça! Isso é um fato, isso é uma realidade. E eu quero chamar essa realidade. Eu quero que você venha pensar, raciocinar. Porque o salmista, por um lado, manifestava fé, por outro, ele manifestava dúvida. Por que essa dúvida? Como é que pode, dentro de um ser humano, de Deus, esboçar a fé e a dúvida ao mesmo tempo? Porque o salmista, apesar de ser de Deus, ele dava muita vazão à voz do coração, até que ele caiu em si e disse: por quê, minha alma? Que espero em Deus, confie em Deus. E essa é a fé inteligente que nós queremos que você tenha, para que você venha torcer por si e conquistar para você, porque você que precisa de ajuda, não é o Brasil, o time do Brasil, mas você. Ou não é isso? Vamos assistir testemunho de gente que a ficha caiu, descobriu a fé, e olha só o que é que essa criatura está gozando hoje, está se alegrando hoje. Vamos assistir. Meu nome é Catiene, eu tenho 19 anos, eu vim de uma família muito pobre, né? E assim, com o objetivo de querer ter dinheiro, ter fama, eu entrei no mundo da prostituição. Com 12 anos, eu comecei a vender o meu corpo, né? Porque eu conhecia essa facilidade de vender o meu corpo para poder ter dinheiro, né? E ali eu era sujeita a coisas horríveis, né? Eu cheguei a apanhar, né? Eu era humilhada, né? A gente entrava no meio dos matos, era uma coisa assim realmente absurda e vergonhosa, né? Eu perdi totalmente o meu valor. Eu me lembro de um dia no qual eu fui fazer um programa, né? E ali eu queria ir embora. Eu queria ir embora, a gente entrou numa chácara, estava muito frio e eu queria sair dali, eu queria ir embora. Só que aí o rapaz, ele me pegou à força, né? Foi uma coisa assim muito triste mesmo, porque eu já tinha aceitado, né? Então ele não queria sair dali enquanto eu não fizesse o programa. Minha mãe, ela não desconfiava, porque eu saía pra rua, né? Eu cheguei a ficar 2 meses fora de casa, fugi de casa, e aí eu fui morar com uma amiga e eu pagava o aluguel com o dinheiro do programa. E aí nessa casa eu ficava lá a noite toda usando droga, a noite toda eu saía do programa, pegava a bala de cocaína e já entrava pro meu quarto e ficava lá cheirando a noite toda. E aí eu perdi 100% o contato com a minha família, eu não queria mais saber de família, né? Eu só queria curtir, só queria continuar ali onde eu estava. Eu também conheci o mundo do tráfico, porque o dinheiro da prostituição já não dava mais para manter o meu vício.
né? Então eu comecei a me prostituir e também a traficar. Quando eu tive essa oportunidade de traficar, eu gostei, porque a pessoa que trafica, ela é uma pessoa que tem fama, é uma pessoa que ela aparece, que ostenta, né? Que tem dinheiro também com facilidade, então eu entrei, eu comecei a vender pedra de crack, eu ficava com balas, com pedra de crack na boca para vender, eu vendia balas de cocaína também, e todo o meu lucro eu usava tudo, né? Porque quando a gente vende, a gente tem uma parte que fica com a gente. Então eu usava tudo, porque eu era viciada. E por 3 vezes eu fui presa pela polícia traficando. E uma dessas vezes me deu formação de quadrilha, que eu estava com várias amigas, né? Então me deu formação de quadrilha. Uma das coisas mais difíceis para mim foi ver a minha mãe entrando na delegacia. Né, minha mãe entrando de madrugada, eu sentada em cima da mão, cheguei até a tirar foto com aquela plaquinha. Eu cheguei a ser assistida pela polícia durante 6 meses, né? A assistente social me atendia toda semana, eu era obrigada a ir lá, assinar carteirinha, eles estudavam, viam como eu estava na escola. Então, ao mesmo tempo que eu estava livre, eu também estava sendo assistida, né? Eu era vigiada, promotor indo na porta da minha casa. Então, é uma coisa assim, realmente horrorosa. Ali eu vi o quanto eu estava sofrendo, né? E o quanto eu estava fazendo a minha família sofrer também. E o pior, eu passava por tudo isso, eu fazia programa, eu vendia droga, eu aparecia na frente das pessoas, ia para os shows, para os baile funk. E o pior de tudo isso, quando eu chegava na minha casa, o vazio continuava ali dentro de mim, né? Eu continuava aquela pessoa amargurada, aquela pessoa cheia de raiva, com desejo de vingança. Tudo estava dentro de mim ainda, ou seja, tudo que eu fazia era em vão. Mas eu não conhecia um outro caminho. E assistindo um programa de televisão, eu vi um homem de Deus ali falando que tinha solução, que tinha jeito, né? Que existia cura para os vícios, que existia uma transformação de vida, né? E eu me lembro que todas as vezes que eu estava lá na madrugada, cheirada, né? Louca de droga, eu via o programa de televisão e eu ficava cheia de medo e eu desligava a televisão. Até que eu fiz um desafio com esse Deus que ele estava falando na televisão. O pastor estava falando de um Deus que podia me ajudar. Então, naquela madrugada eu já tinha cheirado cocaína, eu tinha dado um tiro de cocaína, eu estava louca, mas mesmo assim eu fui lá no banheiro e falei, Deus, se o Senhor existe, me livra dessas drogas, me livra, me tira desse vício, me ajuda. Eu dobrei os meus joelhos e ali eu percebi que tinha muita coisa ali perto de mim, né? Uma opressão muito forte, mas ali eu percebi que eu recebi ajuda, né? Um socorro mais forte. E aí eu joguei minha bala de cocaína no vaso, dei descarga. E aí naquela noite eu dormi, porque assim, a pessoa que ela cheira cocaína, ela não dorme, mas naquela noite eu dormi, que eu clamei a Deus, eu dormi, né? E aí eu fui para a igreja, no outro dia mesmo eu pedi para um vizinho, né? Até um cara que eu andava com ele, eu pedi para ele me levar na igreja, e aí ele me levou. Então, quando eu cheguei na igreja, eu senti ali uma paz, eu vi algo diferente naquele lugar, né? E o melhor de tudo é que ninguém me julgava, ninguém ficava olhando para mim como se eu fosse um bandido, né? Porque eu era cheia de piercing, cheia de tatuagem, com roupas curtas, mas mesmo assim, ninguém me deixou de lado, né? Eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, e assim, foi como se estivesse jogando um balde de água fria em mim e me limpando, né, tirando toda aquela sujeira. E assim, o interessante é que eu sabia que ali naquele lugar Deus ouvia as minhas orações, né? E o mesmo Deus que eu falava com ele ali na igreja, ele ia comigo para casa. Eu podia falar com ele tanto na igreja quanto na minha casa. Então, na Universal eu aprendi a usar a minha fé. Eu comecei a fazer tudo para agradar o Espírito Santo, porque eu ouvi falar que existia um Deus que ele não queria só agir na minha vida, ele queria morar dentro de mim. Então, quando eu ouvi falar disso, eu me senti muito feliz e eu queria trazer o Espírito Santo para a minha vida. Então, eu voltei a estudar e tudo que eu fazia com o objetivo de conquistar o Espírito Santo. Tudo que falavam, me orientavam a fazer, eu estava disposta. Era jejum, oração, vigílias. E numa sexta-feira, numa madrugada, me lembro como se fosse hoje, eu busquei a madrugada toda, me humilhei, coloquei meu rosto no chão. E ali eu busquei, eu falei, Senhor Jesus, eu entrego tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, esse pouco, esse nada, eu entrego para o Senhor. E eu estou disposta a nunca mais te deixar. E eu lembro que no finalzinho da vigília o pastor disse assim, o melhor ficou para o final.
Melhor ficou para o final. Foi quando o homem de Deus impôs a mão na minha cabeça. E quando o homem de Deus tirou a mão da minha cabeça, ali o próprio Deus entrou dentro de mim. Ele entrou dentro de mim e ali ele me preencheu 100%, o que nunca tinha acontecido com droga, com homens, com amigos, com festas. Nunca tinha acontecido na minha vida. O Espírito Santo fez, ele me preencheu. E ali naquele dia, eu não senti uma emoção, não saí pulando, nada disso. Mas dentro de mim, Deus, ele falou comigo. O Espírito Santo falou, eu sou contigo. Ele me preencheu de maneira que eu não precisava mais de droga, eu não precisava mais de amigo, eu não precisava mais estar ali morando junto com uma pessoa para ser feliz. Eu passei a ser feliz sozinha. Eu ando pela rua, eu tô feliz. Eu tô sozinha em casa, eu tô feliz. Eu tô com as pessoas, eu sou feliz. Então, aquele desejo de vingança, aquela raiva que eu tinha da minha família, tudo isso saiu de dentro de mim. De forma que as pessoas que eu odiava, hoje em dia eu não odeio mais. Eu não conseguia mais ficar perto da minha mãe, hoje em dia eu consigo. Eu tenho prazer em estar com a minha família, em estar ali juntinho da minha mãe, né? Fazer ela sorrir, porque eu fui uma filha que dei tanta tristeza para ela, né? Hoje a minha maior alegria é poder estar ali pertinho dela, é poder mostrar para ela que Deus, ele mudou a minha vida. E minha mãe, ela fica muito feliz. Ela fica muito feliz com isso, a gente está ali, a gente brinca. Então, eu posso até dizer que eu gosto mais de ficar na minha casa do que ficar na rua, né? E assim, o meu maior desejo é levar para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que estão nas drogas, para as prostitutas, que Deus, ele pode mudar. Então, assim, eu dou o meu máximo pelas almas, eu atendo. É um privilégio porque eu sei o que houve comigo. Eu sei o que aconteceu na minha vida e eu sei que isso vai acontecer também na vida dessas pessoas. E hoje eu posso garantir que a minha vida, ela está transformada. Está transformada porque já são 4 anos que eu não tenho mais recaída nas drogas. São 4 anos que eu estou aqui completamente firme, né, com Deus. E eu tenho certeza que isso vai cada vez mais crescer, cada vez mais avançar. O Espírito Santo, para mim, ele é o meu melhor amigo. Ele é a pessoa que eu nunca vou encontrar em lugar nenhum. Porque ele me completa, ele me alegra, ele me fortalece, ele é tudo na minha vida. O Espírito Santo para mim é tudo. Quer dizer, a Catiene teve a luz, a direção de Deus e foi até o santuário, foi até o altar. E do altar recebeu o Espírito do altar, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. E a vida dela foi transformada, está transformada. 4 anos que ela deixou as drogas, as piores drogas, está livre. E hoje ela trabalha ajudando as outras pessoas. Quer dizer, você vê a eficácia do altar. Às vezes a pessoa fica aí batendo palma para os jogadores, torcendo pelo Brasil, mas a vida dela está uma desgraça desgraçada. E eu queria que você visse agora, nesse momento, a eficácia do altar com uma pessoa que estava lá no hospital. Tinha os seus 2 rins completamente inúteis. Estava ligado à máquina para depurar o seu sangue. E a sua mulher foi no altar e resolveu o problema. Vamos assisti-lo. Qual o nome da senhora? Érica. Érica. É. Você é casada? Sou. Ele está no hospital na USP, na universidade. Não está funcionando o rim dele. Um dos rins parou? Os 2 parou. Os 2? Os 2 rins dele. Ele está fazendo a hemodiálise, que é por aqui. Hoje você veio para o altar para fazer o quê? Eu vim sacrificar aquilo que ele ia fazer. Eu vim fazer. Você tem certeza? Absoluta. Você vai sacrificar o que ali agora? Eu vou sacrificar a moto dele. Não é o chão dos seus pés? É. É a sua obediência? É o chão dos nossos pés. Sem reservas? Sem reservas. Vem aqui. Na outra ponta desse altar, 3 metros, os rins do seu marido voltam a funcionar. Você vai ligar agora para ele. Eu vou comprovar isso agora. E se não voltar a funcionar agora, eu como a Bíblia agora. E você está sentindo o quê? Dor aqui no rim. Coloca ali o seu sacrifício, eu te espero do outro lado. Vamos ver se aqui está o Senhor Jesus vivo. O que aconteceu aqui agora, depois desses 3 metros? Tá queimando! Tá queimando o quê? Eu saí de lá! De onde? De onde você saiu? De onde
você saiu? Do rim dele, maldito! O marido dela agora, lá no hospital, tá sentindo o que agora? Nada! E ela, que tava sentindo dor? Não tá sentindo mais. Quem está aqui nesse altar? Jesus! Tá sentindo fraco ou forte agora? Forte. Forte? Forte. Você tem o telefone do seu marido? Tenho, mas está no carro. Tem, então. O pastor vai com você lá, você vai buscar. Tá. Você vai ligar para ele, vai falar assim, pode procurar as dores, pode mexer, chama a enfermeira, faz o teste. Se o rim não estiver funcionando, eu como a Bíblia agora. Amém. Você ligou para o seu marido? Liguei. Ele está aqui na linha? Tá. Qual o nome dele? Reinaldo. Reinaldo? Oi. É o Bispo Formigoni, tudo bem? E aí, Bispo Formigoni, melhor agora, graças a Deus, cara. Vem cá, a sua esposa, ela passou agora no altar do sacrifício e, segundo o que ela me falou aqui, você estava com os 2 rins parados. É isso mesmo. Aí eu pedi para ela em seguida te ligar para a gente confirmar se Deus está aqui no altar ou não. O que você pode me dizer? Você está sentindo o que agora? Eu estava passando mal quase agora. Só que agora eu tô bem, de verdade, bem. E não está sentindo nada agora? Eu não, graças a Deus. Só alegria, uma alegria muito grande dentro do meu coração. E os rins? O bicho deve já, acho que deu um tranco aqui, deve estar funcionando já, velho. Porque eu não tô sentindo nada, mano. Eu não tava conseguindo urinar, não tava conseguindo Desce aí. Alô? Vê se tá com vontade de usar drogas. Eu tenho vontade de usar droga, eu tô com nojo, cara. Só de eu pensar, filho, eu nunca mais uso essa peste, dessa droga. Eu tô aqui dentro de um leito de hospital, eu tô aqui dentro do hospital da USP. Eu nunca passei pelo leito, eu me encontro aqui agora e domingo eu vou estar aí, bicho. Pode ter certeza do que eu tô falando e o que o Senhor prega nesse altar. Eu já tô curado, cara. Grava um vídeo aí agora, no seu celular aí. Grava e manda aqui no zap dela para provar que você tá aí no hospital. E o exame dele estava com Tudo bem. Vou fazer isso daí. E, bispo, muito obrigado. Muito obrigado por todos aí. E eu agradeço muito a esse Deus aí que está nesse altar, que é Jesus. Muito mais ele vai fazer. Deus abençoe. Eu me chamo Reinaldo. Me encontro aqui no hospital da USP, aonde os meus rins parou, cara. Mas só que nessa tarde minha mulher foi agora aí entregar o meu propósito. Eu venho dizer para vocês, eu tenho 100% de certeza que o meu rins voltou a funcionar. Não sinto dor nenhuma, ao contrário. Se eu pudesse montar uma churrasqueira aqui agora e fazer um churrasco, eu fazeria. Mas não posso. Tô muito bem mesmo, cara. Eu sinto muito bem. Se eu puder até pular, eu pulo. Minha mulher sabe como que eu tava. E eu me encontro 100% curado. Você imagina, minha amiga, meu amigo, se a mulher desse homem estivesse assistindo o jogo do Brasil ao invés de ir no altar. O que você acha que ia acontecer? Ele continuaria lá internado, com os 2 rins completamente inutilizados, ligado a uma hemodiálise, uma máquina de hemodiálise, e ela estaria cheia de emoção lá torcendo para o Brasil. Quer dizer, a vida dele seria um inferno. E provavelmente ele nem passaria, ficaria vivo, porque tinha um espírito da morte no corpo dele. Quando ela foi no altar, o espírito da morte se manifestou, saiu, ele ficou curado lá no hospital, e agora é só alegria, só felicidade. Quer dizer, usou inteligência. Essa mulher foi sábia, porque ao invés de ficar torcendo para o Brasil, ela foi torcer pelo marido dela. Ela foi em busca daquele que resolve o problema das pessoas. É isso que eu quero que você entenda, que você perceba, para que você não fique aí como bobo ou boba, torcendo para os outros e passando privações e necessidades. Vamos assistir mais testemunhos. Vamos assistir, por favor, agora. Meu nome é Dilma Muniz de Gouveia, tenho 50 anos, sou empresária, trabalho no ramo imobiliário. Eu tinha uma concepção muito
ruim do Bispo Macedo, porque eu ouvia falar muito mal dele, que ele era um charlatão, que roubava, que usava os fiéis, o dia dos fiéis, para fazer coisas indevidas. E eu não acreditava nele, eu não gostava do Bispo Macedo. Quando chegaram para mim falar da Igreja Universal, eu tinha pavor, eu não podia ouvir falar. Eu falava, eu nunca vou entrar nessa igreja, porque o Bispo Macedo é um ladrão. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Quando o Bispo Macedo foi preso, reportagem, jornal, as pessoas comentando da prisão dele. Eu fiquei super feliz, eu falei, agora sim, agora vai melhorar. Esse Bispo Macedo foi preso, não tem mais disso. Roubar os fiéis, ele está no lugar onde ele merecia estar. Quando ele foi solto, eu falei, poxa, prender o ladrão, soltar, ele vai roubar novamente, vai começar tudo de novo. Ele vai manipular os fiéis, vai começar a roubar de novo e vai ficar por isso mesmo. Que a justiça seja feita, que ele vá para a prisão e não volte mais. Para variar, quando ele comprou a Record, foi um momento muito marcante, que eu falei, como pode um ladrão ser preso, ser solto, comprar uma emissora para usar a emissora para roubar mais ainda? Porque ele vai usar a emissora para fazer com que os fiéis acreditem que ele vai fazer algo de bom e vai roubar mais ainda. Como que pode isso? Um ladrão conseguiu comprar uma emissora como a Record. Eu tinha a Igreja Universal como uma seita, que o Bispo Macedo usava as palavras dele lá, que ele falava que tirava da Bíblia, para falar que ele tinha o poder de fazer com que as pessoas ficassem boas, curava e parava de usar drogas, de beber. No meu conceito era tudo uma inventação. Ele pagava as pessoas para simular que ele estava fazendo aquilo. Mas mesmo com esse preconceito meu que eu tinha do Bispo Macedo, a minha vida era totalmente destruída. Eu era uma pessoa oprimida, muito nervosa, eu bebia, gostava muito de balada. Eu achava que eu tinha um companheiro, eu teve um companheiro dentro de casa, mas o meu casamento era um verdadeiro inferno. Muita briga, ele saía para fazer uma feira no sábado, só voltava no domingo à noite e com nada nas mãos, nunca trazia nada da feira, porque a feira não existia, porque ele ia para bagunça mesmo com os amigos. Então eu não tinha um casamento, eu vivia com uma pessoa do meu lado que não era nem meu amigo. Dentro de mim eu posso falar que eu era pobre de tudo, eu era pobre de alma, pobre de espírito, pobre de tudo, porque eu não tinha felicidade, tudo para mim estava ruim, eu só queria brigar. Era só brigar. Meu marido chegava dentro de casa, já estava bêbado, ele já... Aí eu já usava... Era só briga. Saúde também não era grande coisa. Família. A família nunca foi uma família muito unida. Sempre tinha briga. Eu tinha um irmão que a gente sempre ficou 6 anos sem se falar. Era muita briga. Eu fui fazer uma viagem. Quando eu cheguei, meu marido falou que tinha ido numa igreja. Aí ele falou para mim que tinha... Ah, amor, eu fui na Igreja Universal. Vou frequentar a igreja. Na minha cabeça eu pensei assim, Igreja Universal, ele vai frequentar a igreja, a vida que a gente leva, do jeito que ele bebe. No começo até eu não queria ir, para ser honesta, eu não queria ir. Eu ia acompanhando ele, mas não estava na fé, não tinha fé. E na minha cabeça, no começo, ainda continuava aquilo. Será que isso é verdade? Isso está acontecendo mesmo? Mas aí eu fui usando a minha fé, fui praticando mais, fui ouvindo a palavra do homem de Deus que estava na frente pregando. E o dia a dia eu fui aprendendo o que realmente acontecia ali naquela igreja que eu tanto falava mal. Foi aí então que eu vi como que poderia um homem tão defamado como o Bispo Macedo foi, preso, humilhado, e eu não acreditava, eu ter ido para a Igreja Universal que eu tanto defamava, que eu tanto falava mal, e eu ver realmente os milagres acontecer. Eu sou prova viva disso, porque eu fui curada de uma enfermidade. O meu casamento foi restaurado, a minha saúde foi restaurada, a minha família, hoje eu estou super bem com a minha família, tenho uma vida abençoada, tenho uma filha maravilhosa, neta. Então, o que eu posso falar? Como que eu quero, visto o que eu quero, viajo, já viajei para o exterior, faço tudo o que eu quero hoje. Eu me arrependo de não ter conhecido esse Deus antes, não ter acreditado, desde o momento que eu vi o Bispo Macedo pregando em curas, em libertação, família, eu não ter acreditado. Se eu tivesse acreditado antes, usado a minha fé e crido no nome de Deus, eu não tinha sofrido tanto na minha vida. Eu faço um desafio para você que é formado, estudado, formador de opiniões. Se você pisar na Igreja Universal, usar sua fé, botar sua fé em dia, praticar e a sua vida não for mudada, não precisa pisar mais aqui. Porque eu falo para você, como a minha vida mudou, a sua vida pode mudar. Senhor, eu vi a alegria dos meus inimigos. Tinham por certa a minha destruição.
o juiz, o promotor, o delegado e um processo bem armado pra minha condenação. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação eu tinha paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro, nem império, pelas terras onde ando, pregador do Evangelho. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação havia paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro, nem império. Minha honra nesta vida é pregar o Evangelho. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando travessos. Neste momento, minha amiga e meu amigo, nós vamos usar a nossa capacidade de raciocínio, nós vamos usar a nossa inteligência, nós vamos deixar de lado os sentimentos da alma e vamos usar a nossa cabeça. Nós vamos entrar diante do trono do Altíssimo e falar das nossas necessidades. Quando nós oramos, falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala com a gente. Então vamos falar com Ele agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença e temos esse privilégio, esse prazer, aleluia, essa convicção, essa certeza de que o Senhor é justo, perfeito, e todas as mazelas que sofremos aqui neste mundo não é culpa tua, mas é culpa das nossas más escolhas. Nós escolhemos mal por conta de ouvirmos a voz do coração e colhemos os frutos
dessas más escolhas. Mas eis que nós colocamos nossas vidas no teu santo altar. Nós temos colocado a tua vida no teu santo altar, em o nome do Senhor Jesus. E com elas, o nosso coração corrupto, mentiroso e enganador. Para que o Senhor venha nos dar um novo coração. Para que tenhamos um coração sábio, um coração segundo o teu coração. Ó Espírito Santo, eu te peço assim, por cada pessoa que me ouve neste momento e que está participando desta oração, que talvez não saiba falar contigo, mas nos seus pensamentos passam palavras que gostariam de emitir para te pedir, te suplicar e mostrar sua fé, sua humildade, sua dependência em ti. Venha ao seu encontro, meu Pai, e torna possível o que até então tem sido impossível na vida dela. Há pessoas que nos ouvem nos hospitais, nos presídios, em casa, sofrendo, nos barracos, nos palácios, seja onde for, são almas aflitas, que o Senhor um dia disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então que elas sejam aliviadas agora, meu Pai, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e fazendo a oração por você, mas chamando mais atenção para a sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Nós estaremos dando continuidade a esse estudo que nós começamos hoje no Salmo 43. Leia o Salmo 43 com atenção e você vai descobrir coisas magníficas para a sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.